Bom, para a gente estar falando das fontes renováveis, a gente precisa conhecer quais são as fontes renováveis e as não renováveis de energia. Então, fontes renováveis, como o próprio nome diz, são aquelas que são inesgotáveis, aquelas que se renovam, né, num curto espaço de tempo, diferentemente do petróleo, né, que para você ter essa fonte, né, que é a decomposição da matéria orgânica, você leva milhões e milhões de anos. Então isso supera o tempo de vida, né, do ser humano na Terra. Por isso que, apesar do petróleo ele tá se renovando, mas o seu tempo de renovação é extremamente longo. Por isso que nós consideramos uma fonte não renovável. Além do petróleo, nós temos como exemplo de fonte não renovável o gás natural, o carvão mineral, os materiais radioativos como urânio, césio, porque são materiais, são minerais, né, presentes então no solo, na natureza. As fontes renováveis de energia, como o próprio nome diz, né, que eu já falei, elas se renovam e elas têm a característica de ser não poluentes. Né? Mesmo que na produção, por exemplo, de uma turbina eólica, você tenha causado algum certo tipo de poluição, ou na construção de um parque eólico, mas na operação, né, na produção dessa energia a partir dos ventos, ela acaba não poluindo. Por isso que 100% limpa, né, nenhuma fonte renovável vai ser. Mas se a gente faz uma comparação com as fontes não renováveis, com certeza o ganho, né, em termos de energia limpa é muito maior para as renováveis. Vamos falar agora, né, de quais fontes renováveis existem, né, que estão à disposição do ser humano para sua exploração. Quem mora na região Nordeste, né, tem esse privilégio de ter sol, né, boa parte do ano. Pegando, por exemplo, o estado de Pernambuco, tem um dos maiores índices de radiação solar do mundo. Então, são estados bastante favoráveis à instalação de painéis fotovoltaicos, que são placas para a captação da energia solar e a conversão dessa energia solar em energia elétrica. Nós também podemos aproveitar a energia do sol para aquecimento de água. Então, a gente também chama de energia solar, só que ela recebe o nome de solar térmica. Então, assim como você coloca sua roupa no varal, né, e a radiação solar seca suas roupas junto com o vento, a energia solar ela pode estar sendo captada em equipamentos chamados boilers, que são como cilindros metálicos. Às vezes você vê no telhado de um grande hotel ou de um grande centro empresarial. Então, dentro desse cilindro existe água que está sendo aquecida pela radiação solar. E aí, de noite, você pode tomar um banho quente usando, né, uma água que foi aquecida pela radiação solar, tá certo? Então, a energia solar ela tem essas duas variações, a fotovoltaica ou a térmica. E é muito comum hoje, por exemplo, você ter aquelas bikes, né, nas ciclofaixas, e o posto onde você retira essa bike, né, sem fazer propaganda, que eu não ganho nada por isso, mas, por exemplo, a bike do Itaú, se você observar, sempre vai ter um poste com um painel solar, né, um painel fotovoltaico. Então, todo aquele sistema de travamento e destravamento da bike é feita pela energia solar. Então, está sendo muito bem aproveitada. Além da solar, nós temos aqui no Nordeste uma boa... nós somos favorecidos, né, pelos ventos, então não só na costa litorânea, mas em regiões do Agreste e Sertão. Então, Pernambuco, por exemplo, já tem bastante parques eólicos instalados na divisa com o Piauí, né? Quando você pega a 232 e você vai Gravatá, Pombos, Macaparana, então são bastantes parques eólicos já instalados e mais da metade da energia elétrica que está chegando nas nossas casas está vindo dos ventos. Então, hoje o estado de Pernambuco não depende apenas da energia que está sendo produzida nas hidrelétricas, que vem dos rios, que é uma outra fonte renovável também de energia. A gente falou da solar, falou da eólica e também não podemos esquecer de uma importante fonte renovável que é a biomassa. Ela é muito importante, ela é bastante interessante também quando você faz pesquisa nessa área. Eu sou apaixonada por estudos na área de biomassa porque na sua essência você está pegando um resíduo de origem animal ou vegetal. Então a gente costuma dizer que são resíduos do agronegócio e você está aproveitando esse resíduo que tem muita carga orgânica nele e vai estar sendo queimado para estar gerando energia.
né? Uma forma de utilização da biomassa seria essa. Então, por exemplo, pegar o bagaço de cana das usinas sucroalcooleiras, então Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, que tem muita produção, né, de cana-de-açúcar, assim como o interior de São Paulo, e todo esse resíduo da produção da cana, você está queimando para estar gerando energia. Então essa seria a biomassa. Quando você vai numa barraquinha comer um queijo coalho, uma tapioca, observa se a energia que a pessoa está usando para preparar o alimento está vindo do carvão vegetal, que é o carvão que a gente usa em casa para churrasco. Isso também é uma biomassa. Então são galhos, né, que estão sendo reaproveitados, e aí você está incinerando esse galho seco para estar produzindo aí o fogo para estar cozinhando o alimento. Também é uma biomassa. E o estudo da biomassa no Nordeste é bastante interessante. Existem estados que são grandes produtores de derivados do caju. Então existem muitos galhos, resíduos, né, da produção do caju que estão sendo reaproveitados como biomassa. Existem comunidades que não têm acesso ao botijão de gás e acabam usando a lenha para preparo de alimentos. Também é uma forma de utilização da biomassa. Podemos pensar também no resíduos da produção de soja, que é muito forte no centro-oeste, né? A soja ela é cultivada em grande parte para a produção de ração animal. E você, desse resíduo da soja, você, entre aspas, espremer esse resíduo, você consegue extrair um óleo, né? O óleo de soja. E com esse óleo você pode produzir o biodiesel, que é um biocombustível. Aí pensando, né, no biodiesel, a gente pode estar aproveitando qualquer resíduo vegetal para produzi-lo. Então, você hoje já vê vários projetos que estudam desde a borra do café, óleo de babaçu, de mamona, o próprio óleo de cozinha, né, de fritura, que muitas vezes ele é jogado pelo ralo da pia, e que você pode fabricar sabão, que é um produto de menor valor agregado, mas você pode também produzir um biocombustível como o biodiesel. Também é uma aplicação bem legal, né, desse resíduo, também então consideramos uma biomassa. Uma outra fonte renovável é o biogás, que seria uma derivação da biomassa. Então, quando você pega todo esse resíduo, animal ou vegetal, e ao invés de você incinerar, né, para estar gerando energia, alimentando uma caldeira, por exemplo, eu posso fazer um outro processo. Eu posso pegar essa matéria orgânica e injetar bactérias que vão estar fazendo então a decomposição desse material orgânico. E a bactéria, num processo anaeróbico, ela pode estar gerando gás metano. Então, o gás metano, CH4, gerado a partir dessa decomposição da matéria orgânica, é para nós um biogás. Tá? Então, esses aterros sanitários, nós temos aqui em Pernambuco, né, no litoral norte, uma central que ela todo o lixo que é despejado nesse aterro, ele é decomposto, e aí você já tem uma canalização que está produzindo então e coletando esse metano, e aí ele precisa passar por um tratamento de purificação para estar sendo reaproveitado. Pernambuco é um estado que já investiu em centrais de biogás e também de energia solar. Então eu posso dizer com toda tranquilidade, né, que nós moramos, né, nós que moramos em Pernambuco, temos aí pelo menos, né, 3 fontes renováveis de energia à nossa disposição. Mas isso não é uma característica só, né, desse estado. Vários estados na região Nordeste estão investindo cada vez mais nas fontes renováveis pela questão não só ambiental, como energia que está sendo abundante e que os custos, né, devido aos aperfeiçoamentos tecnológicos, eles estão diminuindo, então custos cada vez mais acessíveis. Há 10, 20 anos atrás, a gente ainda falava energia eólica, energia solar, os custos são ainda proibitivos, mas hoje a gente já está em outra realidade. O que nós precisamos é mais de incentivos, né, fiscais e governamentais para baratear ainda mais essa energia e ela está acessível a mais pessoas, né, com o passar do tempo. E existem outras fontes de energia renováveis que o Brasil não tem tradição, como é o caso da energia geotérmica, que vem então o calor, né, das profundidades da crosta terrestre, né, pelo magma, que consegue aquecer lençóis freáticos, e você está aproveitando esse vapor de água para a produção de energia também.
Temos o caso da energia das marés, a energia das ondas, né? O Ceará, inclusive, está investindo, né, numa usina de produção de energia a partir das ondas, lá no município de São Gonçalo do Amarante, onde a gente tem o porto de Pecém. Tem um terminal da Petrobras lá bem interessante, que eu tive a oportunidade já de conhecer pela UFPE, que ele faz a regasificação do gás natural, né? Porque o gás natural ele vem em navios gaseiros, e para que você consiga transportar um maior volume, né, desse gás, ele é liquefeito, e aí você consegue diminuir mais de 30 vezes, né, o seu volume. E aí quando chega aqui na costa brasileira, ele é regasificado, então, e aí injetado nas tubulações de gasodutos, que inclusive passa aí no município de Ipojuca, né? Então ele passa aqui por Pernambuco e vai até a Bahia, tá? O chamado gasoduto nordestão. Então quem é aqui do Nordeste pode já ter visto alguma placa por aí pelas estradas. Mas enfim, existem países que vão se utilizar de energias como energias renováveis, que diferentemente do Brasil, né? Então pega o caso do Reino Unido. Então se você tem uma limitação territorial, você começa a expandir, então começar a captar energia dos oceanos, né, das correntes marinhas. A própria instalação de parques eólicos offshore, né, fora da costa. Então, Reino Unido ele tem esse destaque. O Brasil, né, em termos de energia eólica offshore, ele também está investindo, e é interessante porque a nossa experiência com as plataformas de petróleo, né, que são também offshore, então você vai utilizar todo esse conhecimento técnico das plataformas para estar instalando usinas eólicas fora, né, da costa. Mas é um processo que ainda está em fase de licenciamento ambiental junto ao IBAMA. Então é isso, pessoal. Falar de fontes renováveis de energia é muito prazeroso, são fontes limpas, né? Então é importante a gente estar pensando na preservação do planeta. Infelizmente tem países que não conseguem, né, trabalhar produzindo energia totalmente limpa, porque tem as suas limitações territoriais. Então, por exemplo, o Japão, né, ele produz energia, né, grande parte vinda das usinas nucleares, mas devido à sua limitação territorial, não é um país abundante em rios. Então, cada país vai ter a sua característica, mas pensando no Brasil, né, a boa parte da sua produção de energia elétrica está vindo dos rios, e a energia eólica tem um destaque por ser a segunda maior fonte de energia renovável do país. Temos muito a falar de fontes renováveis, e curioso observar, né, que nessa quarentena, devido ao menor número de veículos circulando nas cidades, a natureza já está dando um pouquinho de resposta, né, em cima do que é viver numa sociedade que está poluindo menos, né? Infelizmente, nós somos forçados, né, a estar diminuindo a produção industrial, diminuindo a circulação de carros nas ruas, mas por outro lado, hoje a gente consegue enxergar melhor o céu azul, né, a lua, pássaros, que não sei se vocês estão percebendo, mas em mais de um mês aí de quarentena, a natureza já está dando sinais de que a poluição, né, ela deveria estar, né, com os dias contados. Infelizmente, é por um pouco período de tempo que a natureza está respirando um pouquinho mais aliviada, né? A quantidade de lixo nas praias tem diminuído porque as pessoas estão menos tempo na praia, né? Então tem esse lado bom, né, desse período aqui de distanciamento social, pensando nesses impactos ambientais causados pelas atividades humanas poluidoras.